nós chamaremos agora o nosso facilitador, professor D'Artagnan Barros, que hoje inicia uma série de 4 encontros chamado Clínica dos Negócios, onde o médico é o empresário. Nesse primeiro encontro, nós temos como tema Gestão da Qualidade para expandir o meu negócio. Professor D'Artagnan, seja muito bem-vindo. O senhor já tá? Não. Vai ficar com os dois? É? Isso, o professor chegou dando palestra. Ah, tá bom. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Palavras muito gratificantes aí da magnífica reitora, a meu respeito, da irmã Zenilde. Eu nunca recusei um convite para falar sobre qualidade, né? É um convite que me motiva muito, né? Porque com isso eu tenho oportunidade, e eu pretendo fazer isso hoje, oportunidade de falar desse assunto, principalmente da onde eu errei. Porque se aprende muito com os erros, né? Porque o que é qualidade, os livros estão aí, a internet nos dá todas as informações. Interessante é saber os meandros deste assunto, né? Para que a gente não caia nos mesmos buracos ou tropece nas mesmas pedras nesse caminho. Então, nós vamos falar de qualidade de uma forma muito leve, né? Eu não pretendo falar aqui sobre qualidade na ótica da fisicoquímica ou na ótica dimensional, porque eu tenho muita pena de vocês. Nós vamos falar da qualidade sobre a ótica da gestão, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vamos aproveitar o tempo. Me dá aqui, deixa eu comandar isso aqui, obrigado. Então, vamos ver aqui. Eu não trouxe, acho que 2 slides aí, só para a gente poder fazer uma abordagem. Eu gostei muito do tema que foi criado, da Clínica dos Negócios. E tem um subtema, né, para gestão da qualidade para expandir os negócios. Então, vamos analisar esse tema de maneira isolada, né? Clínica dos negócios. É uma clínica de negócios, sim. Interessante. Só que numa clínica toda clínica pressupõe o médico e o paciente. E nós vamos fazer os 2 papéis. Essa é a minha ideia, que nós façamos uma clínica de negócios em determinados momentos com o chapéu do médico, em determinados momentos com o chapéu do paciente. Por quê? Porque nós vamos trocar informações. Então, tem hora que nós vamos escutar, tem hora que nós vamos contribuir. Então, eu vou me sentir nos 2 papéis. Tem hora que eu vou ficar escutando, porque eu quero saber das experiências. E tem hora que eu vou dar a minha contribuição. Então, nós vamos fazer uma clínica diferente do dia a dia. Nós teremos duas atribuições. E a gestão da qualidade para expandir o negócio, aí eu tenho uma consideração a fazer e quero levá-los a essa reflexão. Quando nós falamos em expansão de negócios, para quem tem um negócio na área comercial, na área industrial, na área de serviços, né? Uma microempresa, um microempreendedor, não importa. Sempre há aquele desejo de expansão. Né? Eu tenho uma empresa de 2 funcionários, puxa, eu queria ter 5, 10. Eu tenho uma empresa que produz uma determinada quantidade de peças ou produtos, ou atende um determinado mercado, né? O meu market share é de 10% do mercado, eu quero chegar em 20%. Sempre nós temos esse tipo de pensamento. E é normal isso, por uma questão natural de crescimento, desenvolvimento, conquista. Né? Essa palavra conquista, ela está dentro do processo de expansão. Mas eu queria levá-los a uma reflexão com relação a essa expressão. Ela é importante e eu acho que tem que ser considerada. Porém, muito cuidado com expansão de negócios, porque nós temos que pensar numa palavrinha que está sendo muito utilizada hoje, e é bom que a gente utilize, neste caso, chamada sustentabilidade. Não dá para expandir negócios se nós não temos como sustentá-los. Então, antes de pensar na expansão, nós temos que pensar na sustentação. Então, a sustentação faz todo o sentido com o tema de hoje. Então, se nós não tivermos um mínimo de qualidade,
E eu não estou falando de qualidade, volto a dizer, não estou falando de qualidade físico-química, dimensional, eu estou falando de qualidade da gestão. Se nós não tivermos muito bem preparados com este nível de qualidade, que começa, que inicia pela nossa qualidade enquanto gestor, se nós não tivermos o mínimo disso, não pensem em expansão. Porque você vai provavelmente se esbarrar com outro padrão de competitividade da qual você não vai suportar, ou você vai ter que recuar, porque você não estava preparado para aquela expansão. Tem determinados segmentos de negócio que a expansão tem que ser muito bem pensada. O meu segmento, por exemplo, né, a empresa vai fazer 39 anos. Então já passei aquelas curvas complicadas no início, né? Mais ou menos igual ao casamento, né? A famosa crise dos 7 anos, aquelas coisas. A empresa tem a mesma coisa, né? A empresa tem umas crises em determinadas épocas. E eu passei essas crises todas, não foi fácil, né? Não foi fácil, foi uma sinuosa, né? O desenvolvimento da empresa. Mas eu sempre pensei em expansão e depois me caiu a ficha. O meu segmento de negócio, que é a educação corporativa, ele é limitado, ele não é uma grande empresa, ele não pode ser. Porque se eu entrar, eu fiz esse estudo depois, se eu começar a crescer, uma hora, teve um momento, né, lá nos anos 90, eu me lembro que eu tinha desejo de ter aquela empresa com recepção, com departamentos, né? Uma empresa departamentalizada, com a área financeira, com a área de negócios, E eu achava aquilo maravilhoso. Eu ia em algumas empresas, não desse meu segmento, mas de outros, eu via aquilo, eu ficava fascinado, né? De ver aquelas plaquinhas nas portas dos departamentos. E eu até iniciei, eu cheguei a ser uma empresa maior do que eu pensava, eu tinha 12 funcionários. Tinha 19 consultores, eu estava maravilhado. Aí eu percebi que eu comecei a entrar num patamar de níveis de consultoria internacional. E comecei a me esbarrar com algumas organizações ao nível da competitividade, da concorrência, que eu não tinha como suportar. Porque essas grandes corporações neste segmento, e não só no meu, em outros segmentos também, eles têm a capacidade de praticar no mercado uma coisa desonesta chamada dumping. E eles praticam isso e você não suporta, você não aguenta um dumping numa empresa dessa. Ele pode tomar um prejuízo de 6 meses, eu não posso tomar nenhuma semana. Então, eu tive que recuar, eu tive que voltar ao outro nível de mercado para poder me sustentar, porque senão eu não me sustentaria. Né? Eu teria quebrado, com certeza. Então, é bom repensar um pouco, repensar no sentido de colocá-lo no objetivo, mas muito bem preparado sobre a expressão expansão de negócio. Então, junto com a palavra expansão de negócio, tem que estar presente a expressão sustentabilidade. E a sustentabilidade, ou a sustentação do negócio numa visão de futuro, precisa ter o mínimo de conhecimento. E dentre esses conhecimentos, um deles, que eu julgo primordial, que é a qualidade. Então a qualidade vem aí nessa história e cai aí de paraquedas em cima deste título. Tudo bem. Quando nós falamos de gestão da qualidade, e aí tem este símbolo aí que é muito conhecido, né? Nós temos que analisar uma preposição, porque algumas pessoas falam a gestão da qualidade, a gestão de qualidade. Não é? Essa preposição de, ela modifica, ela muda completamente o cenário desta expressão. Quando eu falo em gestão de qualidade e gestão da qualidade, eu estou falando de duas coisas diferentes. Uma delas é a gestão da qualidade, eu estou falando de uma preposição específica. É a gestão da qualidade. Quando eu falo em gestão de qualidade, eu estou falando numa preposição genérica. Porque, na verdade, eu estou falando de qualidade da gestão. De um lado, eu estou falando da qualidade em si, do outro lado, eu estou falando da gestão. Então, é importante esse contexto, né? Eu já vi empresas onde o departamento chama-se departamento de qualidade, né?
e outros que o departamento é da qualidade. Então, muitas vezes não se entendem bem por que pode usar uma preposição ou outra. Não, nós temos que usar a preposição correta. Então, nós estamos falando aqui, primeiro, da gestão da qualidade. E quando se fala em gestão da qualidade, aí nós temos uma série de atribuições que as nossas empresas precisam ter, não importa o tamanho, uma empresa individual tem que pensar nessas ações, logicamente proporcional ao seu tamanho, proporcional à sua complexidade, não é? Mas é importante que o gestor, muitas vezes ele é o gestor, ele é o único funcionário da empresa, ele é o criador dos projetos, ele é o desenvolvedor, ele é quem vai para o campo, mas a cabeça dele, como um sistema, tem que estar presente naquilo que faz parte o contexto de uma gestão da qualidade. Logicamente, isso se torna muito mais complexo na medida que a empresa é maior ou que é uma empresa de complexidade maior. Então, nós precisamos pensar em coisas como, por exemplo, e eu começaria por ele, né, porque qualquer que seja a empresa, ela tem um processo de entrada e saída. Toda empresa tem um processo, toda. Não, a minha empresa não tem processo nenhum, então não tem qualidade, não tem sustentabilidade, está fora do mercado. Ela tem que ter um processo, mesmo que seja na cabeça do dono, do empresário, ou de preferencialmente escrita. Antigamente, os processos eram descritos através de longas páginas de procedimento. Hoje se usa fluxograma, muito mais simples de fazer, não é? Hoje o computador nos ajudou muito a isso. Então, uma das atribuições da gestão da qualidade é o processo, ou seja, um processo limpo, um processo objetivo, né? Um processo simples, mas robusto em termos de resultado. Então, nós precisamos entender um pouquinho de um CIPOC, não é? Que é um dos métodos de processo, onde você entra com o fornecedor, não é? Com a entrada de produto, com o processo propriamente dito, a saída do produto e o resultado, que é aquele que é a razão de ser do nosso negócio, chamado o cliente. Nós somos empresários, nós pertencemos a uma organização, nós lutamos para busca da qualidade, nós avaliamos processos, nós trabalhamos em cima disso tudo em função de um ser chamado cliente. O dia que nós tirarmos esse cliente, ou ele não quiser mais brincar conosco, pegue o seu boné e vá para sua casa, porque você não tem mais nada que fazer lá. Vocês perceberam que nós trabalhamos em função dele? Né? Não existe empresa que não tenha um cliente, porque se ela não tem cliente, ela não existe. Então, nós trabalhamos em função de um cliente. Esse cliente pode ser o mercado, de um modo geral, pode ser o aluno, no caso de uma instituição educacional, pode ser, é um cliente, é alguém que é o consumidor daquele resultado do seu processo. Então, o processo é algo extremamente importante. Outro item importante, e aí, em se tratando de processos, essa palavrinha virou uma buzzword, né? Que é o tal de POPs, né? Que são os procedimentos operacionais padrão. Porque não adianta você desenhar um processo de qualidade, ou um processo de produção, não é? Ou um processo de serviços, se você não tem aquilo registrado. Então, isso é uma coisa meio analógica, mas que ainda é necessária. Nós precisamos ter aquilo escrito. E as pessoas estão perdendo um pouco esta mão, não é? As pessoas, eu percebo em empresas em que o processo está desenhado, mas não está descrito. Então, para que serve um processo descrito? Não é? Quando você tem um procedimento de processo bem escrito, e aí essa é uma segunda etapa, eu estou falando só da primeira, que tem que ter escrito. Como ele vai ser escrito é uma outra história que também é complexa. Não é? Precisamos tomar muito cuidado, né? Como padrão, por exemplo, a gente tem escutado, tem visto aí ao longo desse tempo, que o ideal é que um procedimento, seja qual for a sua complexidade, não deve ter mais do que uma lauda. Isso é apenas uma referência.
Ah, mas eu estou falando de um processo aeroespacial super complexo, uma lauda e meia. Se você não tem capacidade de poder de síntese para escrever o que você faz em uma página, tem alguma coisa errada. Não dá para escrever um processo iniciando aos 26 dias do ano de Cristo. Não dá para fazer isso, pelo amor de Deus. Processo tem que ter objetividade. Não é? Então, isso chama-se POPs, que faz parte do processo de qualidade. Eu não estou colocando aqui nada físico-químico ou dimensional, eu estou apenas colocando as áreas que são importantes. Aí entra essa área chamada indicador de desempenho. Não dá para fazer melhorias de processo se você não tiver indicadores. Aliás, já dizia o grande guru da qualidade chamado Joseph Juran. Juran é um homem que viveu 103 anos, a vida inteira dedicada à qualidade. E ele disse uma frase que ficou perpetuada, que até hoje ninguém consegue contestá-la, que disse o seguinte, isso foi nos anos 50, que ele disse, se você não tem indicador, você não tem gestão sobre processo. Então, sem indicador, você não sabe para onde vai. É um barco sem vela. Vai para onde o vento, onde a maré levar. Então, o indicador de desempenho, e aí dentro do contexto de indicador, você tem uma variedade de indicadores, indicadores de qualidade, financeiros, indicadores de produtividade, não é? Indicadores de produção, indicadores qualitativos, quantitativos. Quanto mais indicadores você tiver, melhor, não é? Para que você saiba o que você vai medir. E outra, se você aplicar indicadores no seu negócio, você começa a ter uma visão estratégica dele. Por quê? Porque você percebe que ao longo de um determinado período, você começa a perceber que números se repetem, que situações se repetem, que cenários se repetem. Eu vejo empresas, eu fui consultor de banco durante alguns anos, eu me lembro que o banco dizia assim, esse mês mês que vem nós vamos precisar colocar mais disponibilidade de caixas. Por quê? Porque o histórico do indicador dizia que naquele mês era um mês de maior fluxo de clientes, então ele já se preparava, porque ele tinha esse indicador. O concorrente às vezes não tinha e era pego no contrapé, tendo que pagar a extra para todo mundo, porque não estava previsto. Coisas desse tipo, não é? Então, indicadores, né? O Juran disse, você não administra aquilo que você não consegue medir. Ponto. Se você não tem medição, você não tem gestão. Então, nós precisamos ter indicadores de resultado, de desempenho nosso. Faz parte do processo de gestão da qualidade. E daí entra algumas ações que estão conforme o que está previsto no processo e no procedimento e algumas que estão não conformes. Isso aqui é uma expressão típica da área de qualidade, né, chamada conformidade. Então, eu tenho algo que é conforme e não conforme. Logicamente, quando é não conforme, eu tenho que ter ações. E aí, o famoso CAPA, né, que são ações preventivas e corretivas. Então, se está tudo conforme, não tem que aplicar ações nenhuma. Mas se tem não conformidade, na loja, por exemplo, que eu sou dono de uma loja de roupas, de repente eu estou vendo que está tendo a entrega das roupas, está falhando, tem gente reclamando porque não estão conseguindo entregar as roupas dentro do prazo combinado. Ou seja, estou tendo uma não conformidade. Cadê o processo? Não, o processo o cara entrega e não deixa, o cliente não assina papel. Opa, então está aqui uma não conformidade. Vamos criar uma ação, não é, preventiva para que isso não aconteça. Em qualquer segmento nós conseguimos fazer isso, né? Que é a relação entre a não conformidade e as ações corretivas e preventivas. E aí a irmã Zenilde, com muita propriedade, citou o caso da melhoria contínua, né? Eu tive a grande oportunidade profissional de conviver com a fonte de estudos sobre a melhoria contínua, que foi na JUSE, né? Eu estudei nessa instituição que fica em Tóquio, no Japão, que é uma instituição que trabalha muito essa área do chamado Kaizen Kairyo, que são duas estratégias de melhoria contínua, que é meio desafiante, né? Do tipo,
será que nós pensamos, nós todos que estamos aqui, sobre as nossas rotinas? Eu estou apenas fazendo uma reflexão aqui, estou me incluindo, né? Uma rotina do tipo, analisa a sua rotina profissional, por exemplo, pode ser a familiar também, pode ser a social, mas a profissional, analisa a sua rotina e perceba que dentro dela, na sua rotina profissional, que dentro da sua rotina tem coisas que não mudam, não estão sendo mudadas há muitos anos. Faz muitos anos que eu faço isso do mesmo jeito. O que o Kaizen tenta nos desafiar é o seguinte: você tem ideia do que o mundo girou à sua volta nesse tempo? Será que isso é o estado da arte na sua rotina? Ou tem algum jeito de fazer melhor? Isso me lembra uma frase que eu coloquei lá na porta da minha empresa uma vez, né? Nós tínhamos uma casa onde era a empresa na época, e aí eu coloquei uma faixa lá que eu aprendi com um amigo que me ensinou, no que eu gostei demais, que era uma frase desafiadora do Kaizen, que dizia assim: você é suficientemente competente para melhorar o que está ótimo ou não? Essa frase tem pessoas que tremem na base quando escutam, né? Eu vou repetir a frase. Você é suficientemente competente para melhorar o que está ótimo ou não? E você percebe no semblante de pessoas que o cara olha assim e diz assim: tá ganhando, deixa quieto. E tem gente que olha e diz assim: manda que eu traço. Tem pessoas que leem e não entendem o que está sendo perguntado. Então, tem vários modelos, né? Mas, enfim, não existe nada que chegou ao fim. Tudo tem que ser ou pode ser melhorado. E aí a explicação não é mais o Kaizen, já é o Kairyo. E aí, bom, enfim, e por aí vai dentro do processo de melhoria contínua. E a complementação é a checagem. E aí, o sistema está rodando? Como é que estão os indicadores? Como é que estão os resultados? Estão sustentáveis? Agora sim, dá para pensar em expansão. Se nós não tivermos na nossa cabeça os conceitos do que está aqui, isso aqui, evidentemente, cada um desses aqui dá para tirar e montar um curso de pós-graduação de 400 horas, né? Mas, pelo menos, sistemicamente na nossa cabeça, porque existe uma coisa sistêmica que fica na sua cabeça, né? Quando eu fiz uma especialização na área de análise de problema, e tem uma sequência de análise de problema, isso está dentro da minha cabeça, eu nunca mais consegui escutar. Eu sonhava com aquilo durante o curso. Está tudo certinho na minha cabeça. Hoje, eu jamais chego em casa com alguém dizendo o chuveiro não está funcionando. Eu jamais troco a resistência. Eu jamais vou trocar a resistência. Porque eu tenho 5 perguntas para fazer primeiro. Mas com certeza. Né? Esse é um case utilizado lá no seminário, que foi assim, né? Eu jamais troco a resistência. Alguém diz assim, o chuveiro não está funcionando. Bom, a primeira coisa que se faz é essa. Troca a resistência. Aí trocou e continuou não funcionando. De repente, falei, não, pode ser um mau contato. Troca o fio. Aí troca o fio, continua não funcionando. Ele, ué, mas então troca o chuveiro. Aí troca o chuveiro e ele continuou não funcionando. E aí depois de 2 horas descobriram que não tinha energia. Porque faltaram as 5 perguntas. Não é? Então, o que é isso? É sistêmico, isso fica na nossa cabeça. A gente não precisa ter isso no papel, ter um diploma sobre isso, porque a gente incorpora, não é, essa sequência, e aqui, volto a dizer, não coloquei nada sobre a ótica dimensional físico-química. Né? Isso é dentro do processo organizacional da qualidade. Nós vamos ver ao longo desses 4 encontros ainda o detalhamento de algumas dessas coisas, tá bom? E aí vem a nossa gestão de qualidade, e eu gosto de trocar, inverter, ou a qualidade da nossa gestão. Aí fica bem desafiador, né? Como é que está a qualidade da nossa gestão? Bom, e aí a qualidade da nossa gestão, existem alguns desafios de gerenciamento. Esse gerenciamento tem alguns desafios. Eu vou colocar alguns, tem muitos, mas vou colocar alguns que eles estão focados na qualidade. Quer dizer, quando eu falo em qualidade, eu estou falando aqui, gente, na minha cabeça está claro isso, mas eu queria dividir com vocês. Eu não estou falando daquela qualidade pequena,
Quando eu falei em fisicoquímica, em dimensional, isso é uma qualidade, entre aspas, pequena. Eu estou falando de uma qualidade mais ampla, uma qualidade estratégica, de uma qualidade que não é mais aquela medição, não é isso que eu estou falando. Aquilo é um operacional da qualidade. Então, quando a gente fala em qualidade, isso eu vivi muito nas indústrias que eu trabalhei, esse tipo de coisa, né? O cara diz assim, a peça está saindo errada. Aí o cara diz, chama os caras da qualidade. Pelo amor de Deus, não. Chama o cara que produziu essa desgraça aqui, cara. Porque foi o cara que errou, não foi o cara da qualidade. O cara da qualidade só disse se está dentro do procedimento, ou dentro da especificação, ou não. Tanto é que uma das atividades que eu participei, e foi uma atividade que me orgulha muito, quando eu trabalhei na empresa brasileira de aeronáutica, foi acabarmos, parece um paradoxo que eu vou dizer, mas foi acabarmos com o departamento de qualidade. Por quê? Nós começamos a transformar, quer dizer, não acabou evidentemente, né? Tinha o departamento ainda, mas no conceito diferenciado de fazer uma coisa muito importante chamada operador qualificado. O cara que produz tem discernimento tal que ele carimba o nome dele ali, falou, foi eu que fiz. E está dentro das especificações. Eu não preciso de ter um policial ao meu lado dizendo, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. Se eu tiver um cara assim, eu sou um incompetente, porque eu não sei nem fazer certo ou errado, alguém tem que dizer isso para mim. Então, o operador qualificado era uma função, e ainda hoje continua, e a tecnologia ajudou muito, para fazer que nós acabássemos com essa... Aliás, eu vi, uma vez eu escutei um operário falando na linha de produção, um outro colega dele dizendo assim, bicho, essa peça está saindo errada. Ele falou assim, pode deixar, a inspeção pega. Isso é o máximo da incompetência. Isso é uma empresa que, se tiver isso, ela não pode pensar em expansão, ela vai quebrar. Porque vai ter que ter meia dúzia de policiais tomando conta para saber se está fazendo certo ou errado. Isso é uma questão de consciência. Né? E essa consciência está aqui dentro. Né? Eu vou mostrar ela já já. Tem aqui uma coisa que qualquer tipo de empresa tem que ter ou no papel, ou no seu site, ou na cabeça do dono, que chama os elementos básicos de gestão. E aí estamos falando naquelas expressões que são antigas e bem conhecidas e importantes, né? Visão empresarial, a visão de futuro, a definição do negócio, a definição do propósito da empresa, não é? A definição dos seus valores e missão, não é? Isso tudo são processos que se constroem. E o empresário tem que ter isso na sua cabeça. Qual é a minha visão de futuro associada ao propósito do meu negócio? E que missão eu terei para poder conseguir garantir que a visão de futuro será construída? Agora, para fazer isso tudo, eu preciso ter, no mínimo, conhecimento. Isso aqui é básico, isso é o mínimo, isso é pré-requisito. Não dá para criar missão de empresa se eu não souber com quem que eu estou lidando, para não souber como é que é a minha matéria-prima. Como é que eu vou colocar uma visão de futuro que eu vejo escrito aí, né, pelas paredes de empresa, do tipo, nossa visão de futuro é ser a empresa rei da cocada preta no mundo. Pelo amor de Deus, você não tem gente suficiente para fazer isso. Gente de competência, não estou falando de quantidade. Porque antes de colocar uma visão projetada, uma visão de expansão, eu quero saber com quem que eu conto. Faça uma avaliação dos valores. Empresa, organização, ela é amorfa, porque ela, na verdade, só existe porque existe gente. O resto são mesas, cadeiras, prédios, construções, capital e coisas desse tipo, não é? Que são inorgânicos. O que toca a empresa são cabeças, são cérebros. E eu preciso saber qual é a origem dessas pessoas, o que elas pensam, quais são os princípios dessas pessoas, porque quando alguém diz assim, o princípio da minha empresa, ele não está falando da empresa, ele está falando do conjunto de princípios daqueles que trabalham lá. E se nós temos pessoas dentro da empresa que são aéticas, essa empresa é a ética. Não adianta ela querer ser ética, que ela não vai conseguir nunca, porque depende da postura e da atitude das pessoas que trabalham lá. Então, só isso aqui já dá um baita trabalho para poder dimensionar, para depois criar o restante. Mas vamos em frente para a gente concluir, né? E aí nós temos que lidar, salvo aquele que tem uma empresa individual, ele tem que cuidar dele mesmo, que já não é uma tarefa fácil, dependendo de quem é o cidadão. Nós temos que
lidar com este ser que é muito complexo, chamado gente. Como seria bom se nós tivéssemos empresas sem gente? O bicho complicado. Não é? Você fala, ele não entende. Aí você repete, ele entendeu o contrário. Não é? Aí ele diz que não está afim. Essa palavra é terrível para mim. Né? Não estou afim. E aí? Não é? Então, isso chama-se gestão de gente. Isso está dentro do processo de gestão da qualidade, de qualidade. Porque é a qualidade da gestão das pessoas que estão produzindo ou que estão fazendo a sustentabilidade daquele negócio. E aí, só dentro de qualidade, de gestão, nós temos aí itens que são de alta complexidade, né? Comunicação, motivação. Motivação é... Nossa Senhora, quando falo isso até arrepio, né? Motivo para a ação. Ah, olha que coisa estranha. Né? Bom, e por aí vai. Sinergia, trabalho em equipe, e por aí vai. Né? Vamos ver mais um desafio. Né? Aí nós acabamos, né? A irmã Zenilde fez a colocação, nós estamos envolvendo com a casa, né? Com professores, funcionários, né? Gestores, estamos desenvolvendo um projeto chamado Educação Gerencial Continuada, que é um projeto modular de umas 400 horas, que vai até junho do ano que vem, que são módulos. Né? Nós fizemos o primeiro, que foi liderança. Agora vamos para o segundo, a semana que vem já vem um segundo módulo, que é comunicação. Depois vem o módulo de trabalho em equipe, depois vem o módulo de análise de problema e etc. Vamos até o ano que vem. O que é isso? É a construção da gestão sobre as pessoas. Né? Então, esse projeto, né, ele traz os conceitos básicos num grande desafio, que é a unidade conceitual. Gente, essa expressão é máxima dentro de uma empresa. É você ter todos olhando o norte magnético do mesmo lado. Tem uma expressãozinha que era muito característica de boteco. Eu sei aqui, não sei se alguém frequentou, mas eu tenho a coragem de dizer que eu frequentei, né? Na época de estudante, né? Tal de boteco. Boteco tinha muito um quadrinho do famoso Dois Burrinhos. Não sei se alguém aqui lembra, eu acho que não é da idade de ninguém. Né? Talvez o professor Wagner esteja nessa área junto comigo. Mas vamos lá. O que era os Dois Burrinhos? Você lembra disso, não? Ele fez cara que não. Não. Os Dois Burrinhos eram o seguinte, era um quadrinho, eram dois quadrinhos. Um tinha dois burrinhos amarrados pelo pescoço, um virado para cá e outro virado para cá. Então, tinham dois montes de feno embaixo de cada um deles. E os dois puxando, cada um querendo comer o seu monte de feno. Né? E, evidentemente, nenhum conseguia, porque a corda não deixava e os dois morriam. E o outro quadrinho mostrava a inteligência dos burrinhos, que um olhou para o outro e falou assim, vamos nós dois comer aqui e depois nós dois comemos lá. Né? Então, esse processo dos burrinhos, isso é uma metáfora muito legal, né? Que mostra a sinergia, o trabalho em equipe, esse tipo de coisa. Né? Isso tudo está no processo de liderança. Bom, vamos completando aí. A gestão de qualidade, ou a qualidade da gestão, tem que estar de olho neste ser. E aqui tem duas expressões também que a gente tem que lembrar, que é a qualidade sendo vista no cliente ou do cliente. Isso foi tema já de congresso, né? Ou seja, é a qualidade para o cliente ou a qualidade que o cliente nos traz. Isso é uma coisa que tem que se pensar bem. Porque tem muita gente definindo sobre a qualidade do seu empresa, da sua empresa, do seu trabalho, do seu produto. Certo? E ele não entende por que o cliente não quer. Eu estou falando não de peças, de produtos físicos, tangíveis. Eu estou falando de serviços.
Quer dizer, nós definimos o processo que tem que sair daqui, cair na mão dele, ele tem que dar 2 carimbos, mandar para ele por uma questão de segurança, ele também carimba 2 vezes, assina, mas tem que assinar 3, que tem que assinar no verso, inclusive. E aí entrega para mim, que sou cliente. E aí eu não chego lá, nunca está pronto. E aí eu troco de empresa. O cara falou, como? Nós estamos fazendo um processo extremamente controlado. É porque você definiu a qualidade do processo e não o seu cliente. E só tem um jeito de fazer isso. Tem que tomar coragem de perguntar. E é aquela pergunta praticando uma nova ciência chamada axologia, ou seja, o que você acha? E ele precisa. E o cliente, se ele começar a achar, você vai moldando o seu processo conforme a necessidade dele, dentro dos parâmetros mínimos de qualidade. E aí você se torna imbatível. Porque a gente vai na rotina, você entra na empresa, já tem um sistema pronto. Você entrou na empresa, você entrou na área financeira, chega lá, a modelagem está pronta, né? Isso aqui entrega para ele, ele carimba, entrega tal arquivo ali, põe naquele sistema, você entrou no meio do sistema. E aí você adota aquele sistema. Não. O cliente está satisfeito? Não, ele está meio injuriado, mas aqui está funcionando. Não, está errado. Nós temos que ter a coragem de perguntar. Nós temos que ter a coragem de perguntar aos nossos alunos nessa instituição se eles estão satisfeitos ou não, não só com professores, mas com o próprio sistema da instituição. O problema é que a gente tem um certo receio. E nem que ele fala aquilo que eu não quero ouvir. Então, se você tem essa concepção, recomendação minha, não pergunte. Porque a varinha fica curta para a onça. É mais ou menos isso. Não podemos esquecer desses caras aqui, hein? Se você não tem fornecedores de qualidade, você não consegue botar qualidade em cima de não qualidade. Porque se o cara te entrega um produto fora do prazo, você não põe ele no prazo mais. Percebeu? Se você pega um produto que já vem errado em termos de especificação, que é sua matéria-prima, você não consegue corrigi-lo. Então, não dá para descasar e divorciar dos meus fornecedores. Meus fornecedores fazem parte do meu negócio. Eu tenho que tê-los muito bem acomodados comigo, dentro do meu processo. Então, essa gestão de relacionamento com eles faz parte do processo de desafio gerencial. E essa palavra aí, que dá um certo susto, né? Compliance, né? Que é uma palavra derivada de uma expressão inglesa, né? De um verbo em inglês, né? To compliance. Que é o respeito pelas leis, o respeito pelos padrões, não é? As avaliações, auditorias sobre se estamos ou não eticamente posicionados no mercado, nos nossos negócios, né? Isso faz parte desse gerenciamento. Processo de decisão, aliás, esse processo aqui é um dos nossos módulos lá no final do ano que vem, quando a gente estiver já concluindo, né? Um processo decisório onde todos participam da mesma forma de decidir. Uma das incongruências, que eu diria, né? Não incompetência, mas incongruência dos resultados de reuniões, é porque nós vamos para uma reunião para tomar uma decisão, cada um tem o seu caminho. Para mim, tomar uma decisão, o A para o B é uma linha reta. O outro não, o outro tem que dar uma volta para cá. Ou não, a volta é errada, é a volta pela direita. Não, é pela esquerda, o outro, né? Aí nós levamos 1 hora para definir qual o método que nós vamos usar. Aí o horário da reunião acabou. Aí toma decisão de qualquer jeito. Quando todos pensam em decisão do mesmo jeito, você torna as reuniões muito mais eficazes, né? Que é metodológico e fica na sua cabeça. E tem mais um aqui que é que muita gente pensa que planejamento estratégico é para grande empresa. É também. Um planejamento estratégico é para empresa individual. E o mesmo método, a mesma ferramenta. Porque qualquer planejamento tem que ter 2 ações. Uma ação de análise de cenário e uma ação de aplicação de uma ferramenta. Simples assim, não é? Atrás da complexidade dele. Né? Mas planejamento estratégico dá sustentabilidade, planejamento estratégico dá para pensar em expansão. Se não tiver planejamento estratégico, esquece. Então, está aqui. Coloquei aqui um pouco do conteúdo programático que estou pretendendo abordar aí nas nossas reuniões futuras, e aí especificamente em alguma coisa, detalhando alguma coisa ou trocando experiências com vocês sobre isso. Não sei se eu compliquei a cabeça de alguém ou esclareceu, ou pelo menos deixou a pessoa com um pouco mais de reflexão
sobre o que é gerenciar um negócio. E gerenciar um negócio é uma coisa muito complexa, tá? Porque nós temos que mostrar resultados, competências, etc. Muito bem, e para começar essa história, e para começar isso tudo, para dar o startup nisso tudo, nós temos que olhar para dentro. Porque pensar no processo de gerenciamento dos outros, dos processos, né, das pessoas e processos, eu preciso antes saber e eu, como que eu estou. Então, tem alguns que vão para terapia, né? Tem outros que não dá nem para ir para terapia, já tem que ir para o psiquiatra direto, né? E tem, nossa senhora, ele fica doido de ver como estão lidando com essas coisas por aí. Então, nós temos que fazer uma avaliação. Como é que está a nossa capacidade gerencial? Como é que nós estamos enquanto gestor? Importa o tamanho da sua empresa, a sua função, não é? Como é que você está? Como eu meço isso? Então, existem alguns testes, existem alguns inventários, existem alguns diagnósticos que dão uma reflexão para você. Poxa, eu estou mais forte aqui, menos aqui, não é? Eu preciso melhorar esse, pelo menos para eu saber. Hoje eu não sei, se eu não fizer, eu não sei se eu sou um cara bom tecnicamente, ruim humanisticamente, ou se eu sou bom com as pessoas e sou meio ruim com a parte mais de operação. Como é que eu estou em termos de uma visão de entorno, não é? Sobre conhecimentos de metodologia, cenários, etc. Eu não sei em que nível eu estou, em que nível seria o ideal, como é que estão aí os outros países, os outros concorrentes. Então, eu resolvi, e eu tomei a liberdade, de trazer aqui para vocês um inventário para vocês se auto-aplicarem. Não vou fazer isso agora, é rapidinho. E aí você vai ter uma ideia do que nós chamamos de predominância. Isso aqui não é um teste. Eu vou até esclarecer aqui. Esse inventário chama-se competência gerencial. Eu só vou explicar aqui e depois nós vamos distribuir. É um formuláriozinho, tá? Competência gerencial. Então, olha só, gente. Não é um teste psicológico. Então, por favor, não leve isso para sua terapia, não, porque ela vai brigar comigo. Isso aqui foi desenvolvido por um dos nossos consultores da empresa, que é um antropólogo, um cara fera nesta área de estudo, e ele foi que bolou esse tipo de instrumento, que é muito gostoso de fazer, facinho de fazer e com excelente resultado, tá bom? Mas não é um teste oficial, não é apenas uma reflexão, tá bom? E você vai ter uma ideia, você vai ter uma reflexão, basicamente sobre 3 competências. Como é que está a sua competência técnica comparada à sua competência humana, comparada à sua competência conceitual? É apenas uma reflexão. Você é mais técnico, menos humano, mais conceitual? Então, o próprio exercício aí vai te trazer os conceitos e você é autoexplicativo, eu não preciso falar nada. Você mesmo vai fazer, fique quieto. Se alguém se manifestar, põe o meu aí na tela. Eu ponho, não tem problema não. A gente dá uma olhada aí, certo? Põe até o meu, se vocês quiserem, não tem problema. E isto varia, isso não é definitivo. E aí você, o que você faz? Plano de ação. Pô, só sou técnico, deu 0 nos outros. Preciso ver como é que eu faço com o meu time. Eu não estou me relacionando bem. Então, você faz um planinho de ação aí, legal, para a gente começar a nossa brincadeira, startando hoje para os nossos próximos encontros. Nós estamos agora com a vice-reitora e fundadora do Parque Tecnológico e, consequentemente, idealizadora do nosso Integra Conexões e Negócios, que completa 1 ano, irmã Zenilde, 1 ano de atividade junto aos empresários de Lorena e região, sempre focando em expansão de negócios, em gestão da qualidade. Bom dia. Bom dia, é sempre uma grande alegria nos reunirmos e termos este barulho do empreendedor dentro do centro universitário. É sempre muito favorável, tanto para nós enquanto academia, porque aproxima a academia do mundo real, da vida das organizações, onde todos os acadêmicos, com certeza, atuam no mercado de trabalho. E para nós, como gestão, como professores, se torna um momento de startar possibilidades de como contribuir cada vez mais com a formação desses acadêmicos para que se relacionem com esse mercado do trabalho. Então, é sempre uma alegria manter em 1 ano, né, esse modelo de
de conexões, de negócios, de network, com pessoas sempre novas participando também do encontro, mas sobretudo com essa nova edição que a gente inaugura hoje, né, da Clínica de Negócios, né, da clínica, um lugar onde ora o empreendedor é o médico, uma hora onde o empreendedor é o paciente, onde há uma troca de aprendizagem entre esses empreendedores, né? Perfeito, irmã. E nessa primeira temática do primeiro encontro, da sequência de 4 encontros, nós falamos sobre gestão da qualidade para expansão dos negócios. O professor D'Artagnan aplicou um teste que surpreendeu os empresários. O que a senhora achou? Foi excelente, foi um momento assim, o teste permite com que a gente faça uma ação reflexiva sobre nós mesmos, sobre as nossas práticas e trazendo um pouco aí do autoconhecimento, né? Se somos mais técnicos, mais humanos ou temos uma competência mais conceitual, para que a gente possa de fato mergulhar aí num plano de ação e buscar uma melhoria, principalmente com foco naquela área que ainda precisamos melhorar mais. Mas também foi muito bom ter esse espectro mais amplo da qualidade dos desafios para gerenciar hoje, quando o professor D'Artagnan Barros traz todos os elementos, né, que compõem quando vamos olhar para o aspecto da qualidade, valores, missão, visão, pessoas, clientes, processos, enfim, melhoria contínua, estratégias, lideranças. Então, tudo faz parte, né, desse grande portfólio que é a gestão da qualidade. E hoje, assim, com esse olhar mais amplo, acho que ajuda muito tanto o pequeno empreendedor quanto quem está aí no mundo dos negócios a fazer um processo de reflexão, mas também contribui também para startar, né, inovações que podem ser aplicadas, ações que podem ser aplicadas imediatamente no próprio negócio. Perfeito, irmã. O Integra, ele tem o propósito de trazer contribuições reais para o crescimento, expansão e até conhecimento mesmo desse empresário sobre o seu negócio. Qual a expectativa da senhora a partir disso para os outros 3 encontros subsequentes que acontecem do Integra? Acho que agora a gente começa, né, abre essa ação, essa jornada para os próximos encontros. A expectativa é de aprofundarmos e a expectativa é de, além de autoconhecer enquanto gestor, esse autoconhecimento, mas também ter percepção e dominar algumas técnicas e práticas que possam ser implantadas ou implementadas no negócio imediatamente. Acredito que aí é um bom caminho de entregar essas ferramentas da qualidade e as pessoas conseguirem usar e conseguir ser útil e contribuir aí no seu negócio, né? Perfeito, irmã Zenilde, muito obrigada, parabéns por esse 1 ano de projeto. Se nós contabilizarmos aí mais quase 1000 pessoas presentes, se nós formos contarmos todos os encontros do Integra, né, sempre trazendo contribuições e sempre também de olho naquilo que pode ser contribuição no futuro para esse empresário. Obrigada, é uma grande satisfação mesmo percorrer esse caminho, é um caminho de sucesso, com certeza. E você, se você não compareceu ao primeiro encontro, não deixe de vir nos próximos, porque haverá uma continuidade, mas você conseguirá certamente tirar bons frutos dessa parceria entre o propósito do Unifateia e o seu desejo de expandir o seu negócio. E o nosso Integra Conexões e Negócios celebra neste mês de setembro o seu 1 ano de atuação e atividade junto aos empresários de Lorena e região. Quem fala conosco agora é o vereador Bruninho Ribeiro, um entusiasta dos projetos do Parque Tecnológico. Bruninho, seja muito bem-vindo. Conta pra gente. O tema de hoje foi gestão da qualidade para você expandir o seu negócio. Ter metas de qualidade para o gestor público também é importante? Bom dia, Flávia. Bom dia, TV Unifateia, obrigado pelo espaço, agradeço também pelo convite, né? Confesso que foi uma novidade, né? Não havia participado ainda neste 1 ano. Tive interesse hoje de estar vindo até pela questão do interesse do Parque Tecnológico. Tenho uma visão ampla sobre o parque, quero investir no parque, inclusive, né? Trazendo aí parceiros para dentro da instituição. O quesito de gestão, trazendo para o meu trabalho, que hoje vereador, estou na política, foi algo realmente tirado fora da caixa. Uma visão totalmente diferenciada do que eu tinha. Confesso que sou bem humano no teste que a gente acabou de realizar ali. Preciso me empenhar mais em algumas coisas. Teste, gente, hoje. Como foi o teste? Como foi o seu teste, Bruno? Nós tivemos um teste, tecnicamente, estou razoável ali.
mas humanamente eu estou muito elevado, que é onde o próprio professor nos contou ali, que a questão humana é aquela pessoa que quer lidar bem com todos, né? Embora não tenha muito conceito de que agradar a todos seja um sucesso. Mas para mim foi maravilhoso, foi uma coisa inovadora para mim. A minha palavra que definia ali hoje, o dia de hoje na realidade, foi aperfeiçoamento, né? No qual eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso trazer novas ideias, inclusive, né, para o meu meio de trabalho. E esse encontro, Bruninho, foi o primeiro de 4, né? Com certeza você virá nos próximos. Eu já falei ali, inclusive estou com a minha assessora aqui, já quero participar dos próximos. Eu acredito que foi muito enriquecedor. A gente tem uma imagem, às vezes, de gestão, e às vezes, quando a gente se impacta realmente com as pessoas que têm habilidade, têm o conhecimento, a gente vê que não é nada daquilo. Confesso da minha parte, professora, que eu realmente não tinha uma visão assim, gestão da forma que foi efetuado hoje essa palestra aí pelo nosso professor D'Artagnan. Bruninho, faz então um convite para as pessoas que nos assistem para a participação dos próximos encontros. Quero convidar você, aluno, você que acompanha aí a TV Fateia, Unifateia, né? Venha conhecer o trabalho, venha dar essa oportunidade a si mesmo para você se desenvolver e também desenvolver o meio que você trabalha, o meio que você convive, até porque gestão não é apenas na empresa, é gestão pessoal. Muito obrigado, professor, obrigado mais uma vez pelo espaço. Vem, aproveita aí que a gente tem aqui uma universidade de alto nível, aqui, de alta qualidade, que pode oferecer para você algo melhor. Nós quem agradecemos, Bruno, e você permanece conosco. Novos empresários chegam, outros que já têm uma certa frequência na nossa casa, e um deles é o Alexandre Rocha, que é advogado, conhecido aqui da nossa região, pelo trabalho desenvolvido em várias empresas, em várias frentes. Alexandre, bem-vindo. Conta pra gente um pouquinho qual que foi a sua experiência no Integra Conexões e Negócios de hoje. Eu gostei bastante, o professor facilitador ele tem um grande conhecimento, né, foi bem enriquecedor. Eu acho que houve uma troca muito grande com todos ali, mas a principal, a entrega dele foi incrível, né? Essa dinâmica que ele fez no final nos dá um norte de como nos comportamos dentro das empresas, como nos comportando dentro do que nós pensamos para a empresa, qual é a nossa doação, qual é a nossa entrega e qual é a colheita que fazemos desse processo de resultados que todo mundo quer, né? A necessidade de se trabalhar indicadores é essencial. E como trabalhar esses indicadores, as áreas que ele apontou, a questão dos POPs, a questão da gestão de pessoas, que é muito importante. Cada vez mais vivemos um momento da sociedade onde a diversidade ela sempre existiu, mas hoje ela faz parte do nosso dia a dia de uma forma mais presente. Então, saber lidar com isso, as diferenças entre as pessoas, a questão do planejamento estratégico, como que você, através dos seus indicadores, é a base de você planejar o futuro da empresa e até mesmo um plano de expansão. Então, eu achei que foi excelente. Perfeito, Alexandre. Você, como um profissional que hoje já atua na área de ESG, né, vem com essa onda de preocupação de fato das empresas em se posicionarem diante do mercado focado nesse consumidor final. Que tipo de relação nós podemos fazer entre gestão estratégica da qualidade e ESG para as empresas? Olha, está totalmente ligado, né? Como o ESG, ele trabalha nos 3 pilares, né? De sustentabilidade, social e governança. Então, você implementar qualidade, ele vai estar dentro dos 3 pilares, né? Quando eu vou falar em projetos de sustentabilidade, projetos de economia de energia, de energias renováveis, de gestão de resíduos, como que eu faço a minha troca com o meio ambiente sem agredi-lo e, se puder ainda, devolvendo a ele algo que historicamente extraímos, né, dele no modelo, posso considerar, já ultrapassado. O social é a mesma coisa. Quando eu olho para o funcionário, eu olho para a família do funcionário, eu olho para o entorno da empresa, o bairro onde ele está, a cidade onde ele está, o que eu posso implementar de qualidade da minha presença naquela região, para aquele colaborador,
como que eu posso melhorar a interação dele enquanto empresa, mas não naquele modelo frio, né, de trabalho, salário. Não, são pessoas, elas têm as suas necessidades, elas têm as suas particularidades. Então, saber enxergar isso. E a governança, né, que hoje se fala muito no nome que o professor citou, né, que é o compliance, que nada mais é do que transparência nos processos. Você ter transparência, você ter ética, você ter comprometimento naquilo que você faz, tanto para com a empresa como para a sociedade. Os tratamentos com as pessoas, tratar todos da mesma forma, não é tratar fulano de um jeito porque ele tem um determinado grau e uma outra pessoa de um outro jeito porque ela tem determinado grau. Transparência em todos os processos. Então, a qualidade eu vejo que ela está intrínseca em toda a cadeia do ESG. Perfeito, Alexandre. Você, então, com certeza estará conosco nos próximos encontros. Com certeza, é imperdível. Alexandre, nós agradecemos a sua presença no Integre, esperamos você nos próximos encontros e em outras atividades aqui do Unifateia também. Eu que agradeço o convite e agradeço a todos. Obrigado. E agora nós temos uma presença muito ilustre na nossa participação da TV Unifateia, professor D'Artagnan Barros, o nosso grande mentor, né, que está conosco, inclusive, desde o primeiro Integra, que hoje, né, nessa data, agora em setembro, nós comemoramos 1 ano de atividades e muitas contribuições nesse processo, desde a idealização do projeto até, efetivamente, os treinamentos com os empresários. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Hoje eu fiquei surpreso, porque 1 ano passou muito rápido, não? Eu realmente fui surpreendido, não imaginava que a gente já tinha passado tanto tempo, né? E fico muito honrado, muito feliz, porque eu participei do primeiro Integra, né? Quando a gente ainda estava desenhando como isso seria, né? E a ideia básica era exatamente atrair empresários para dentro da instituição, de maneira que a gente pudesse compartilhar esses conhecimentos do segmento empresarial com o segmento da educação e segmento acadêmico. E hoje eu acho que já estamos com um nível de maturidade legal, né? Porque nós percebemos que os assuntos foram sendo desenrolados. No primeiro encontro, eu me lembro que nós estávamos fazendo um diagnóstico ainda daquilo que era mais carência dos empresários e agora nós estamos praticamente trabalhando em cima daquilo que foi identificado como carência. Então, eu estou felicíssimo de fazer parte desse trabalho e com a organização espetacular que é feita pela coordenação da casa. Perfeito, professor. Bom, a gente lançou hoje, né, uma proposta para os empresários, a proposta do Clínica de Negócios, com 4 encontros sequenciais, onde esses empresários terão, então, ferramentas e informações de como melhorar, monitorar, metrificar a performance dos seus negócios. A atividade de hoje, ela surpreendeu os empresários, né, que não estavam esperando um processo começando pela autoavaliação, né? Um diagnóstico individual, como o senhor mesmo comentou, ali de dentro para fora, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso para. Então, eu recebi esse desafio que vocês me deram, né? Aliás, o desafio do próprio título, né? De Clínica dos Negócios, né? E aí eu tive que idealizar como seria isso, porque o assunto é de uma vastidão incrível, e nós tínhamos que selecionar aquilo que seria de mais interesse para esse público, né? E eu julguei, não é, como importante fazer uma autoanálise primeiro, porque se fala muito nesse projeto de clínica de negócios, de expansão, se fala muito em ações gerenciais sobre o negócio para o processo de expansão. Mas eu resolvi fazer essa pergunta, né? E nós, enquanto empresários, estamos prontos, preparados ou não? Foi por isso que surgiu a ideia de fazer um autodiagnóstico. E foi legal porque eles ficaram felizes com os resultados, muitos tiveram resultados muito bons, né? Outros nem tanto, mas já executando planos de ação sobre os seus resultados para o processo de melhoria de gestão. E nós teremos aí mais 4 encontros para dar continuidade a esse trabalho. Eu acho que vai ser muito saboroso aí o resultado. Professor, e algumas pessoas não vieram nesse encontro de setembro, mas certamente estarão conosco no encontro de outubro. Eles podem vir sem preocupação, que não precisam ficar com essa preocupação, perdi o encontro anterior, né, de que forma isso pode comprometer o meu próximo passo dentro do Clínica de Negócios? Não há essa preocupação por uma razão. Eu já estive pensando sobre isso, né? Para que não tornássemos essa programação fechada, e ela não é. Porque no próximo encontro nós vamos dar continuidade
ao que nós colocamos hoje. E nós vamos fazer no início do próximo encontro, e todos eles vão fazer isso, nós vamos fazer uma breve abordagem do que foi falado. Então, para quem vier no próximo encontro e não tenha vindo nesse, não se preocupe, porque nós vamos fazer uma retrospectiva bem objetiva sobre o que foi falado e para dar continuidade. A partir do segundo, nós vamos pegar especificamente alguns temas para poder aprofundar um pouco mais, para que as pessoas saiam daqui com ferramentas de serem aplicadas nas suas próprias empresas. Então, venham para o próximo encontro. Eu acho que nós temos que encher essa casa para poder termos a oportunidade de fazer trocas de conhecimentos. E esse é o grande espaço que nós temos para fazer isso. Perfeito, professor D'Artagnan, mais uma vez, muito obrigada por essa manhã tão incrível que o senhor proporcionou a todos nós. Fico muito lisonjeado. Muito obrigado e vamos continuar. Essa é uma tarefa, uma missão que nós estamos cumprindo aqui na escola.